Olá família, bem-vindos mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje eu trouxe para você 5 alimentos que mais engordam no mundo, isso mesmo. Hoje as pessoas têm muito acesso à informação e já sabem que muitos alimentos, primeiro que não são saudáveis e segundo que tem um potencial de engordar você enorme e na maioria das vezes são os mesmos alimentos. Mas existem os campeões mundiais, existem alimentos com um potencial explosivo em engordar você. E se a sua intenção é emagrecer, perder gordura, se você é diabético, pré-diabético, você precisa ficar longe dos alimentos que eu vou listar aqui no vídeo de hoje. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer a você um convite. Se você ainda não baixou o meu e-book, é gratuito, tá pessoal? Não paga nada. Eu vou deixar aí o link na descrição do vídeo para você fazer o seu cadastro. Você entra com o seu nome, entra com o seu e-mail e você vai receber o meu e-book gratuito no seu e-mail. Acabe com o que está engordando você. Nesse e-book eu mostro as reais causas da obesidade. Eu estou vendo muita gente aí se matando em dieta, se matando em academia. Tem um resultado pequeno, óbvio que tem, porque não é assim que faz para emagrecer. E nesse e-book eu trato das reais causas da obesidade. Então não deixe de baixar o meu e-book, é de graça, basta fazer o cadastro, eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Bom, conforme eu disse, há alimentos com um potencial explosivo em engordar você. Muitas pessoas até já sabem do que eu vou falar aqui. Mas muitas estão sendo enganadas com algumas artimanhas da indústria. A indústria precisa vender e ela usa algumas artimanhas para enganar você. E é sobre isso que eu vou falar aqui no vídeo de hoje. E o primeiro alimento não poderia ser outro que é o açúcar, que é a sacarose. Açúcar, pessoal, engorda e muito. Ah, Marcinho, mas o que engorda é gordura. Não, o que engorda é açúcar, o que engorda é carboidrato. Porque dispara a sua insulina lá no topo, vai com o passar do tempo, se você está exagerando demais, levar você ao pré-diabetes, levar você ao diabetes e ninguém quer isso. O açúcar é uma molécula de glicose, uma molécula de frutose e tem um potencial energético enorme. A única função do açúcar é energético. E o que acontece com o excesso de energia? É armazenado na forma de gordura. É o que nós chamamos, o açúcar refinado, é o que nós chamamos de caloria vazia. Ele só tem isso. Ele não tem nada de minerais, nada de vitaminas, nada de fibras. E é aí que vem a pegadinha da indústria. A indústria lança algumas alternativas saudáveis, entre aspas, de açúcar. E aí lançou açúcar demerara, açúcar de coco, açúcar mascavo, açúcar orgânico e por aí vai. No final, pessoal, é açúcar, tudo é açúcar, tudo é sacarose. Ah, mas eu comprei açúcar de coco lá em casa, é muito mais caro e é muito mais saudável porque tem fibras, tem minerais, tem vitaminas. Não é sacarose da mesma forma. Tem realmente fibras, tem minerais, tem vitaminas, traços, pouquíssimo. Não vai fazer nenhuma diferença para o seu corpo essa quantidade de minerais e essa quantidade de vitaminas e de fibras que tem no açúcar de coco, que tem no açúcar demerara. Não faz diferença. Existem outras fontes de fibras muito mais ricas, muito menos tóxicas para você. Então esse negócio de que o açúcar integral tem mais vitaminas, tem traço, tem nada, tem cheiro de vitamina, tem cheiro de fibras e tem cheiro de minerais. E no final, pessoal, o que eu observo? Eu acho muito engraçado. A pessoa está acostumada a adoçar seu café com açúcar refinado. Aí coloca 2 colherinhas de açúcar refinado, adoça o café e tudo, mas resolve trocar por açúcar de coco, por exemplo. Ok, muito mais caro. Aí na hora de adoçar o café, não coloca 2 colherinhas não, coloca 4. Coloca 4. No final, a quantidade de sacarose, de açúcar presente é a mesma. Porque você tem um paladar para o doce, você quer aquela quantidade de doce. Então, ao final, você vai acrescentar mais. Não adianta nada, pessoal, é trocar 6 por meia dúzia. Então, se você está querendo emagrecer, não tem outro jeito. Você precisa ficar longe do açúcar e dos alimentos que contêm açúcar. Depois, é claro, temos aí os alimentos, as massas, à base de farinha branca, à base de farinha refinada, essa farinha de trigo. Somente a farinha de trigo, tá, pessoal? A farinha de trigo disparada é a pior de todas,
porque além de ser amido puro, amido é o açúcar da planta, a planta armazena açúcar na forma de amido. Além de ser amido puro, ela também contém glúten, que é uma proteína altamente inflamatória. Então, pães, bolo, biscoito, macarrão, tudo à base de farinha deve ser evitado se o seu objetivo é emagrecer, se você é diabético ou se você é pré-diabético. E aí vem outra pegadinha da indústria, né, pessoal? A indústria não dorme no ponto. Essa onda dos integrais, é bolacha integral, é torrada integral, é macarrão integral, é pão integral e por aí vai. E aí as pessoas, muitas vezes orientadas, é verdade que isso tem diminuído, os profissionais de saúde estão cada vez mais atualizados, mas muitas vezes orientada a trocar o pão branco pelo pão integral, trocar a torrada comum pela torrada integral. Não faz nenhuma diferença. Se você olhar lá na tabela de Harvard, o pico glicêmico é basicamente o mesmo. E aí você vai falar assim, ah, mas tem fibra, tem minerais. É o mesmo caso do açúcar integral. Traço, porque o trigo integral ele tem uma fina camada de fibra com cheiro de minerais, com cheiro de vitaminas, que não vai fazer nenhuma diferença na sua nutrição. Como eu disse, existem outras fontes aí de vitaminas, de minerais, de fibras muito mais saudáveis. No final, pessoal, e outro detalhe muito importante, quando você olha no rótulo, lá no rótulo, vocês têm que aprender a ler rótulo, muito importante isso. Lá no rótulo da torrada integral, do pão integral, você vai ver que está escrito lá, açúcar. Açúcar. Quando não está escrito açúcar, está xarope de glicose, xarope de milho, maltodestrina, que tudo isso é açúcar. Por quê? Porque o açúcar é um realçador de sabor. Então você, além de estar ingerindo alimentos à base de farinha, que já é açúcar, ainda acrescenta açúcar. Então, meus caros e minhas caras, se a sua intenção é emagrecer, corra de produtos de farinha, seja branca, seja integral. Finalmente, depois o nosso terceiro alimento que muita gente gosta, principalmente agora que está esquentando, sorvete. E a maioria dos sorvetes, pessoal, a maioria, eu sei que existem exceções, existem algumas sorveterias gourmet que não utilizam essa gordura que eu vou falar, que é a gordura vegetal hidrogenada. Gordura vegetal hidrogenada é o pior tipo de gordura que existe. É uma gordura calórica, inflamatória, cheia de gordura trans, gera inflamação no seu corpo, vai lhe trazer um monte de problema de saúde e ainda vai engordar você. E essa gordura vegetal hidrogenada é misturada com o quê? Com açúcar. E aí algumas marcas acrescentam frutas, outras nem isso, colocam apenas essência de frutas, colocam antioxidantes artificiais, edulcorantes artificiais, conservantes artificiais. Então 90% dos sorvetes que são vendidos por aí é dessa forma, é gordura vegetal hidrogenada com açúcar. É a pior mistura que você pode ingerir. Se a sua intenção é engordar, ok, coma bastante sorvete, vai funcionar, você vai engordar que é uma beleza, mas vai engordar de gordura, tá? Não é de massa magra não. Então fujam do sorvete, é a pior sobremesa que você pode consumir. Depois tem aí os fast foods, né, pessoal? Fast food, eu sei, é gostoso, eu já consumi muito, eu já adorava fast food regado a refrigerante, vem aqueles hambúrguer de 4 andares, a foto sempre é maior do que o hambúrguer verdadeiro, né? Mas é 3, 4 carnes, aquelas carnes não são carnes saudáveis, aquilo é resto misturado com carne de soja, o pão tem açúcar na sua composição, e aí vem regado com um copo desse tamanho de refrigerante, péssimo, além de ser altamente inflamatório, tem realçadores de sabor, eles usam realçadores de sabor artificiais, principalmente o glutamato, que induz você a comer mais, você acaba comendo mais, e ainda vem aquela batata frita no óleo hidrogenado, que ali o óleo transforma em acroleína e a batata se transforma em acrilamida, substâncias altamente cancerígenas. Então, se você quer emagrecer, fuja de fast food. Eu sei que é prático, eu sei que é na hora, eu sei que está à mão, mas se a sua intenção é emagrecer, fuja desses alimentos, pessoal. De preferência, corte da sua vida. E tem os que apelam para o que são mais saudáveis. Eu não vou falar nome de marcas aí. Ah, mas a marca tal, a franquia tal, é sanduíche saudável. No final é a mesma coisa, pessoal. No final é alimento processado, é pão que tem açúcar na sua composição,
São alimentos nem de longe saudáveis, só tem ali uma maquiagem de saudável. Depois aí nós temos finalmente os alimentos processados e ultraprocessados. E aí talvez a grande maioria dos alimentos que a indústria provém, esses empacotados, é salgadinho, é biscoito recheado, é lasanha congelada. Quando você vai ler o rótulo desses alimentos, eles têm uma grande quantidade, todos eles, de sal e de açúcar, que são realçadores de sabor. Quando você mistura sal e açúcar, primeiro você ingere mais sal, porque você não percebe aquele sal, porque ele está misturado com açúcar e com outros realçadores de sabor. E quando você ingere esse tipo de sal, que é o sal refinado, problemas na sua pressão arterial, o açúcar vai engordar você, o próprio alimento, a maioria dos alimentos processados e ultraprocessados, também são à base de farinha de trigo refinado. Então, são pérfidos. Também, eu sei, são práticos. Você compra ali uma lasanha congelada, coloca lá no micro-ondas, rapidinho está pronto. Mas vai ver a densidade nutricional desse alimento. Pouquíssimos nutrientes, quase nenhum. Só tem carboidrato refinado, alimento processado de alto índice glicêmico, que tem uma única função: engordar você. Prefira sempre alimentos naturais. Dá um pouquinho mais de trabalho? Sim, dá um pouquinho mais de trabalho. Mas se você não quer fazer os seus alimentos, já há várias opções de restaurantes hoje que oferecem uma alimentação saudável, uma alimentação densa, uma alimentação integral. Fuja desses alimentos processados e de ultraprocessados se a sua intenção é ter uma vida mais saudável e se a sua intenção é emagrecer. Ok, pessoal? Não deixe de conferir lá o meu e-book, tá? O meu e-book gratuito, faça o cadastro aí, receba no seu e-mail. Não deixe de compartilhar esse vídeo e não deixe de dar um like lá, um joinha no nosso vídeo. Espero vocês na nossa próxima conversa, pessoal. Até lá!